Olá, amigos do Classe de Professores, que bom estarmos de volta para mais uma lição dentro do projeto da Escola Sabatina. Nessa semana, estudamos a lição número 5, Filhos da Promessa. Qual é o tema desta semana? É o desenvolvimento daquilo que já estamos falando nas últimas 4 lições. Um estudo nesta semana sobre as promessas da aliança de Deus com Abraão e a sua influência, naturalmente, sobre a humanidade toda. E a primeira parte da nossa lição fala de Deus como escudo de sua promessa, ou como proteção, como garantia da sua promessa. Lá no Gênesis 15, no verso 1, Deus diz a Abraão assim: "Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa." Escudo aqui indica, primeiro, que a promessa de Deus para Abraão estava segura e guardada. Eu sou o seu escudo, disse Deus. Por outro lado, isso também indica um relacionamento pessoal de Deus com Abraão, de Abraão com Deus. Intimidade, né? O livro Filhos e Filhas de Deus, na página 77, tem um texto que eu particularmente gosto muito. Diz assim: Cristo não tem em nós um interesse casual, ou seja, aquele negócio interesseiro, né? Querendo tirar de nós alguma coisa, mesmo que nós não temos nada para dar para ele, a não ser o pecado, né? Mas o texto diz assim: Cristo não tem em nós um interesse casual, mas um interesse mais vigoroso do que uma mãe tem por seus filhos. Que verso bonito esse, que texto bonito este, mostrando que Deus está sempre nos guardando, nos protegendo, como um escudo. E no caso de Abraão, Deus foi o seu escudo, mostrando o relacionamento que ele tinha com Deus e, ao mesmo tempo, mostrando a proteção de Deus sobre Abraão e o cumprimento da sua promessa, não é? Um segundo bloco, então, nesta semana, poderia ser a promessa do Messias. E a promessa de Deus para Abraão foi, em Gênesis 28, 14, o seguinte: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência. O que isso significaria, então? Através dos filhos de Abraão, a nação judaica, o mundo seria abençoado sabendo do verdadeiro Deus. Alguns confundem isso e acham que esta bênção é no sentido de que agora era um povo escolhido para a salvação. Um povo que acontecesse o que acontecesse, estava salvo. Uma espécie de predestinação. Não é bem assim. O texto indica sempre um interesse de Deus em escolher um povo para a missão, para representar o seu nome. Quando Deus disse que seriam abençoadas todas as nações, estava falando aqui do objetivo salvífico de Deus e que deveria ser anunciado essa salvação de Deus a todo mundo. É claro que o cumprimento completo dessa promessa, e nesse sentido todas as nações seriam abençoadas, é encontrado em Jesus Cristo, o descendente de Abraão. Não é? Paulo disse: "E se vós sois de Cristo, sois descendência de Abraão." E ele diz mais: "E sois herdeiros segundo a promessa." Gálatas 3, verso 29. Então, isto é, nós somos justificados em Cristo e alcançamos a vida eterna em um lugar onde o pecado, a morte e a dor não encontrarão lugar. Nós estaremos livres desta vida repleta de males, no dizer de Santo Agostinho, né, que está na lição de terça-feira, né? E a Bíblia diz: "E nós vamos estar para sempre com o Senhor." É nesse sentido que a promessa de Deus a Abraão foi totalmente cumprida na história e será cumprida no final através do seu descendente, que é o Senhor Jesus Cristo. E estaremos para sempre com ele no mundo melhor que ele foi nos preparar. E agora eu abri um terceiro ponto dentro da lição, né? O primeiro é a questão do escudo, depois é a questão da promessa, ou das promessas que viriam, e especificamente a promessa do Messias, que estava embutida aí, dentro da mensagem de Deus a Abraão. Mas há um terceiro e último ponto que eu queria que você parasse para pensar, e é desse ponto que nós podemos explorar muita coisa para a nossa discussão da lição nesta semana, né? As dificuldades para o cumprimento dessa promessa de Deus. Quais eram essas dificuldades, né? Primeiro, a idade de Sara, né? Isso impedia Sara naturalmente de ter filhos para formar essa grande nação. Deus disse que seria uma grande nação, mas Abraão não tinha filhos. Segundo, o próprio tempo da promessa, né? Abraão, Isaque e Jacó
não conseguiram ver o cumprimento total dessa promessa, a formação de um povo. Eles começaram, mas isto não foi possível ver cabalmente. Não é? Nós hoje podemos ver isto em Cristo, na igreja e na promessa de Deus da formação de um povo, que hoje chamamos de o Israel espiritual. Não é? O Israel da fé, não mais do sangue, mas filhos de Abraão, que é o pai da fé. Depois da formação do povo, ainda restava a dificuldade de o povo obedecer a Deus e ser uma luz entre as nações. Então, essas eram as dificuldades que se tinham. E a gente percebe que o povo de Israel antigo acabou não cumprindo essas prerrogativas, essas demandas de Deus, esses sonhos de Deus, essas promessas de Deus para eles naquela ocasião. Não é? E eu queria terminar a lição dessa semana colocando algumas coisas para você. Você lembra que em Gênesis capítulo 11, verso 4, nós temos a história da Torre de Babel. E nós temos ali a fama dos seus construtores. E já no capítulo seguinte, no capítulo 12, no verso 2, Deus diz a Abraão o seguinte: eu tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí eu queria que você trabalhasse um pouquinho com seus alunos e perguntasse o seguinte: qual a diferença entre as duas famas, né? Por que uma fama era desagradável a Deus? Os homens da Torre de Babel queriam construir e se tornarem famosos no mundo. E Deus se desagradou desta fama. Por outro lado, Deus disse a Abraão que daria a ele uma fama, e Deus se agradou desta fama. Bom, o resumo de tudo isso é que a primeira fama indicava a arrogância, né? O esforço humano, as obras humanas. Por outro lado, a outra fama com Abraão representava a graça de Deus. Abraão foi chamado por Deus. E o mais interessante é que o texto diz: eu o tornarei famoso. Não é você que pelas suas obras vai se tornar famoso, mas é pela minha graça, pelo meu poder que você vai se tornar famoso. Então são duas famas diferentes. Converse um pouquinho sobre isso com seus alunos, faça-os opinar sobre isso, é muito importante para fixar bem o assunto da lição desta semana. Que Deus abençoe. A gente volta por aqui na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço e até lá.